Bom dia, tudo bom, pessoal? Passando aqui para dividir algo com você, rapidinho, vídeo rápido, tentar ser mais direto possível. Eu queria falar um pouquinho com você nessa manhã sobre graça. O que é graça? Nós temos vivido um tempo em que a gente tem ouvido essa palavra de uma maneira, vamos dizer assim, com mais frequência, né? Existe até uma ideia aí fora sobre uma temática chamada de hipergraça, ou supergraça, ou uma graça ilimitada. De fato, a graça de Deus é super, é hiper, é ilimitada. Deus é o Deus de toda a graça. A graça do Senhor nos alcançou. A maior manifestação da graça de Jesus, do Pai sobre nós, foi enviando o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Nós não éramos capazes de salvar a nós mesmos, nós não éramos capazes de nos voltar a Deus por nós mesmos, mas o próprio Deus enviou o seu Filho, que se tornou homem, se vestiu de homem, se fez carne, morreu numa cruz, ressuscitou, voltou ao céu e voltará a essa terra para reinar sobre toda ela. E reinar com a igreja, reinar com os filhos, né? Mas o que eu queria dizer sobre graça nessa manhã? Eu tenho visto, e eu creio que você também já deve ter percebido, nós vivemos um tempo em que a palavra de Deus tem sido relativizada, né? Até esse conceito super importante de graça tem sido relativizado. Hoje, as pessoas têm uma tendência muito grande a falar do amor de Deus, a falar que Deus ama, que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, que Deus me ama apesar de mim mesmo, apesar do que eu vivo, do que eu deixo de fazer, Ele me ama, apesar da maneira com que eu viva, Ele me ama, Ele sempre vai me amar. Isso tudo é verdade, Deus nos ama e o amor dele é limitado, Ele nos ama de maneira incondicional. Mas isso não nos dá direito de viver da maneira como que a gente acha que deve viver. A Bíblia diz que nós devemos buscar viver em santidade. Uma vez que fomos chamados para a santidade, devemos viver conforme a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos como o Pai é santo, né? Aí você pensa, poxa, Ronaldo, isso é impossível. De fato, isso na nossa força é totalmente impossível. É por isso que aí entra a graça. O que é a graça, Ronaldo? A graça é porque eu estava em pecado e fui salvo, fui alcançado por uma graça, um favor imerecido, né? Essa é uma definição mais falada por aí. De fato, a graça é um favor imerecido, mas não é só um favor imerecido. A graça também é um poder, uma capacidade, uma habilidade que Deus nos dá quando nós o recebemos, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos essa porção de capacidade, habilidade, força sobrenatural para andar como Jesus andou. Por nós mesmos seria impossível andarmos em santidade, por nós mesmos seria impossível andarmos conforme a palavra de Deus nos chama a andar. Mas por causa da graça do Senhor sobre nós, nós podemos andar dessa maneira. Então a graça não é apenas um ato de salvação, que Deus nos salvou, nos amou e agora nós podemos viver da maneira como que nós achamos. Não, a graça, além de ter nos alcançado para a salvação, é uma capacidade, uma habilidade que nos leva a viver, a buscar viver de forma gradativa, cada vez mais aproximada da maneira como Jesus andou. Nós vivemos um tempo de um evangelho muito misturado, né? Pessoas falando de Deus, né? Artistas, pessoas influentes aí falando que se converteram ao evangelho, que agora são crentes, são cristãos, e aí você olha a vida da pessoa, você vê que ela continua vivendo da mesma maneira. E aí alguém pergunta alguma coisa, ela fala, não, mas Deus me ama, eu sei que eu sou amado de Deus. De fato, Deus ama, Deus nos ama, nós somos amados de Deus, não há nada que faça com que Deus nos ame mais, e não há nada que faça com que Deus nos ame menos. Mas isso não quer dizer que nós estamos agradando a Deus. Uma coisa é amar a Deus, ou ser amado de Deus, e outra coisa é estar agradando a Ele. A Bíblia diz que nós precisamos reconhecer sim o amor de Deus, mas também reconhecer a sua justiça. Na mesma quantidade que Deus é amor, Ele é justo. Inclusive, dentro da justiça de Deus existe amor. A justiça de Deus é amor. Deus ama em todas as suas esferas, inclusive na sua justiça. Então, nós temos visto, né, um crescimento muito grande dos evangélicos no Brasil, mas aí a gente vai olhar a qualidade desse cristianismo, a qualidade desses evangélicos. Inclusive, eu não gosto muito dessa palavra que muitas vezes são as revistas, os sites, né, a Veja, né, que nos dá esse título, os evangélicos, né? A Bíblia não nos chama de evangélicos, a Bíblia nos chama de filhos de Deus, a Bíblia nos chama de discípulos de Deus, a Bíblia nos chama de igreja noiva do Cordeiro. Então, evangélico é um título que
muitas vezes nós ouvimos aí fora. Eu prefiro ser chamado de filho, ser chamado de discípulo de Jesus. Mas voltando ao ponto, então nós vemos esse evangelho sendo propagado, misturados, sem renúncia, o evangelho sem cruz. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você se deparar com um tipo de pregação que só valoriza o amor de Deus, o amor, e não chama você a uma vida de renúncia, não fala para você que tem uma cruz que nós devemos carregar. Jesus disse assim, se você quiser vir após mim, veja aí, é uma decisão pessoal, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A Bíblia é muito clara, existe uma cruz. Que cruz é essa? É uma cruz de madeira que eu vou ter que sair carregando por aí? É uma pessoa? Não. A cruz é essa posição nossa de estarmos preparados a renunciarmos a nós mesmos, a nossas vontades erradas, nossos desejos errados. Ronaldo, mas Deus não é amor, Deus não quer que eu seja feliz? Sim, Ele quer que você seja feliz, Ele quer que eu seja feliz. Por isso, a Bíblia nos ensina a atentar para a palavra de Deus. Toda a alegria do ser humano, toda a felicidade do ser humano está em obedecer à palavra de Deus. A alegria oferecida por esse mundo, ela é passageira e enganosa. A verdadeira alegria está em conhecer e seguir Jesus nessa terra e para a eternidade. Quero fechar esse vídeo deixando um versículo para você. Aqui Tito, aqui no livro de Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Veja, graça para a salvação. Ela se manifestou salvadora, nos dando capacitação para sermos salvos por meio daquilo que Jesus fez. Mas não para aí, veja. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. Veja, todos os homens. Lembra do último vídeo que eu fiz? Da lista de Deus? Deus não tem uma lista. A salvação é para todos, todo aquele que crê. E aí a Bíblia fala no verso 12: educando-nos para renegadas impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça que salva é a graça que também ensina. A graça que salva é a graça que também educa. A graça que salva é a graça que também nos capacita a andar em santidade, em renúncia e buscando seguir Jesus. Jesus viveu uma vida nessa terra para demonstrar a nós, debaixo da capacitação do poder que estava sobre ele, que é possível também nós andarmos em santidade, em renúncia. Então, quando você ouvir por aí um evangelho que valoriza só o amor de Deus, esquece a cruz de Jesus, esquece a capacitação da graça de Jesus de nos ajudar a viver uma vida santa, fuja desse evangelho, que esse evangelho está contaminado. O evangelho que só fala do amor de Deus e não fala da graça, que além de salvar, educa, ou fala só de uma graça que é super graça, que cobre todos os nossos pecados e nós podemos viver da maneira como a gente quer e Deus vai entender, esse evangelho está contaminado. O verdadeiro evangelho tem a graça como salvação, nos capacita para sermos salvos, nos alcança para sermos salvos e também a mesma graça que capacita a gente para andar como Jesus andou. Deus abençoe, um abraço, fique com o Pai.